se eu for olhar como uma empresa, por exemplo, e coloco uma coisa lá, vamos supor, eu gasto, chutar aqui, vai, 20 mil reais com a temática do bem-estar e suporte à saúde do colaborador. Ninguém usa. E aí, por exemplo, eu vou com uma inteligência dessa solução que custa, sei lá, 40 mil, um exemplo. Não, vai custar os mesmos 20. Mas se você tiver 30% versus 5%, com certeza. Não, você não está rasgando dinheiro, já pagou. E isso sabe o que é o diferente? Esses caras, o que ele te entrega quando você paga os 20 mil? Ele vai falar assim, poxa, tantos por cento usou, tantos por cento está fazendo sessões, tantos por cento está consumindo X produtos, Y produtos. Ok, mas o resultado... O que a gente entrega? A gente entrega assim, olha, 36% da base está engajada, das 36% que falam semanalmente com a plataforma, 50% tem uma certa comorbidade, tantos por cento estão em tal setor, em tal momento dos programas, e aí que a gente entrega em 8, 9 semanas, que é a nossa média, 30% de melhoria de depressão, isso medido em PHQ, e 45% em ansiedade. Então, o que nós estamos tentando fazer? Isso é o mal do mercado mudar a moeda, entendeu? Em vez de eu comprar por cabeça, eu quero comprar desfecho. Falo assim, como é que eu faço com que meus funcionários sejam mais produtivos? Você tem que fazer com que... Tem uma árvore, né? A produtividade implica missão e capacidade de cumprir a missão. A missão, a gente trabalha com preparação de liderança, mas depende muito mais da empresa, da visão da empresa. Sim. Agora, a capacidade de cumprir a missão significa assim, poxa, você está bem... E no Brasil, antes da pandemia, aquela maledeta pandemia, eu conversava com muita gente. Eu falava assim, galera, eu tenho problema de ansiedade, né? Eu falo, galera... A gente é o segundo país de mais burnout, mais ansioso do mundo, falei assim, by far. Esse tema é um tema de negócio, cara. Vamos pensar algo nessa linha. Na época, as revistas diziam que era de 7,5% a 8% da população. É bem mais. Vou falar pelo número que eu tenho de referência por N motivos, de 30 a 35 atualmente. E aí depois saíram matérias. E por que a gente sabia disso? Cara, a gente tem muito colaborador. Você tem colaborador, óbvio. Eu tenho uma amostragem. Eu falei, eu tenho uma amostragem grande. Tô dentro de um universo, provavelmente, a não ser que tenha uma questão estatística, eu tô representando o universo. Aí a gente viu, cara, e começou. Aí, na pandemia depois, e graças a Deus plataformas como a sua começaram a surgir que tem esse olhar aí. E aí, só voltando, ou seja, e aí eu vou falar, né, eu desejo muito que cada vez mais expanda, porque você toca de fato a vida da pessoa, né? Exato. Não é uma coisa descritiva, né? Eu acho que com a IA, entendimento personalizado, vira algo prescritivo, né? Exato. Acho que é isso que vocês estão buscando. Exato. E aí foi onde eu falei assim, poxa, como é que eu entendo de verdade esse mundo de AI, esse mundo de engajamento? É óbvio que eu fazia isso com clientes, mas quando você faz na física, quando você faz bancando, a gente break-voo ano passado e é 100% bootstrapping. Então, você sabe disso, você é empresário, né? Então, quando você está fazendo na física, você olha assim e fala assim, pera, preciso disso, preciso daquilo, onde está o resultado? O bolso é o próprio, né? Exato. Aí você pensa... Aí entra esse mundo de agentes, né? Então, assim, eu montei... É engraçado, na linha do tempo eu não tinha parado para pensar. Quando eu montei o Pet Clube Imóvel, que era quase que a Porto Seguro do pet na tua casa, que a Porto não olhava os pets. E eu falei assim, poxa, ela faz tudo na casa, computador, banheiro, não sei o quê. Eu falei, puta, e o pet? Banho, tosa, vacina. Eu falei, puta, eu vou pegar umas vans, criar uma plataforma, conectar todo mundo e fazer esse serviço. E botamos. Então foi era aquele lado da curiosidade intelectual de sair do mundo Samsung e mundo IBM, aproveitar que eu estava indo tocar na IBM, aquela joint venture lá com a Apple, e falei assim, cara, eu quero entrar nesse mundo O2O, de verdade, quero fazer. Aí quando veio Mais Vida, era aquela coisa de, poxa, mexi tanto com AI, tanto com banco, automotiva, varejo, telecom. Eu falei, pô, e saúde, engajamento, né? Porque eu olhava para a saúde e, como você bem falou, né, eu olhava dois caminhos paralelos, né? O caminho que não se conectavam, que é o caminho que passa na cabeça da pessoa, e o que passa no mundo físico. E o que passa no mundo físico, a resposta era ocupar uma cadeia, um assento, ocupar uma cama, ou consumir remédio. Nunca olhando preventivamente para a saúde, olhando reativamente para o band-aid, né? Então, os caras tá ruim, eu preciso deitar, internar, examinar, e eu preciso botar um remédio
para sarar o cara. Na indústria da saúde, cada vez que o cara chega no estágio nesse ponto de contato, remédio ou hospital, é margem que vai pro cacete e depois no ano que vem vamos aumentar 30%. É isso. E tem empresa que se diz startup do mercado dizendo assim, nossa, nós somos a que menor aumentou a inflação médica do ano passado nos 4 anos. O mercado foi em média 35%, a gente foi 20%. Puta que eu pariu, cara. Quebrou, né? Pô, vocês estão aumentando 20%, não, cara. E quando você tá lá dentro é pior ainda, né, cara? Porque você começa a entender a lógica, né? E aí você pensa, né, cara? Você tem mãe, você tem vó. Ou não, uma hora não vai dar. Vó, vai ter cada ano que aumenta 20%, você vai ter gente saindo do sistema. É isso. Então, então, de certa forma, o modelo está matando. E aí, quando você usou... Deixa eu só entender. Você tem a Exceed, que está no mundo de AI e tudo mais, certo? Isso. Aí veio o Exceed depois, mas o Mais Vida... Só que você, no Mais Vida, já aplicou o conceito da Exceed. Já tinha AI. Os agentes já estavam tudo funcionando. Não tinha gente ainda, porque era 4, 5 anos atrás. Ainda era o AI tradicional, modelos e tal. Tá virando a gente tudo agora. Quando você fala o AI tradicional, modelo. O que você está falando? Você está falando do machine learning, do text-to-speech, marvel de NLP tradicional, né? Então era... Caraca, a gente está chamando NLP de tradicional. Né? Ou de NLP, cara, né? O Fuscão, legal, né, cara? Não, onde nós estamos, né, cara? Muito engraçado. Era o Fuscão, NLP, a galera não sabe nem que é NLP, não, mas hoje... o NLP já é o Fuscão. Mas hoje então, não sabe. Então. É muito rápido, né? E aí, o que acontece nesse processo todo? Né? A ideia era essa, né? De como é que a gente olhava, qual era a visão? O mundo de saúde ele vai inverter. Se ele não virar mais proativo, mais preventivo, né? Mais de engajamento e de criar tendenciar e condicionar behavior para a pessoa ter mais saúde, cara, a gente vai sempre produzir gente para entrar nesse funil da morte que aumenta 20%, que o custo tal, papapá. Então, eu acho que lá na frente, se essa coisa der certo, e eu acho que o ser humano tem a capacidade de fazer a coisa dar certo, esse mundo alta complexidade, que hoje é gigante, são os grandes hospitais, vai ficar cada vez menor. Esse mundo daycare, que é muito forte nos Estados Unidos, vai crescer muito vai aqui uberizar no Brasil. Total. O home care, o remote care, essa coisa assim, né? O remote, o home, esse negócio de plataforma primária vai crescer demais, engajamento, dados, blá, blá. Hoje é possível fazer. E aí a gente vai começar a balancear mais o negócio da saúde, né? E aí, esse foi o mundo do AI. Aí veio a Exceed, que depois de ficar lá... Sempre na minha vida foi ensinado de value creation, né? Nem sabia que fazia isso logo no começo da minha carreira, mas sempre foi esse negócio Você não sabia o nome, mas você fazia. Sempre foi um value creation. Aí eu passei 4, 5 anos num fundo fazendo value creation para várias investidas. E o value creation sempre tinha esse componente de olhar a excelência operacional, porque todos os caras que tocam vêm na cabeça do Fordismo, produtividade, regra, produtividade. Ok, mas é bater a meta, curto prazo e longo prazo pertence a Deus. Era sempre assim. E vender pro próximo. Exato. Mas ok, é o game. É o game, né? Aquela história do... Cara, meu carro tá aqui, eu trouxe ele para cá, você compra e você faz o que você quiser dele. Não, legal, é o game. Esse era o game, né? Que eu olhava assim, no meio desse caminho, deu uma cruzada na minha cabeça, porque veio o livro do Simon Sinek lá do Infinity Game. E aí eu tava num negócio totalmente finito com aquela cabeça de game infinito, né? Que foi o livro dos que mais gostei, que eu olhava e falava assim, pô, esse é o Ricardo, de pensar no jogo sempre infinito. Quando você tá num cenário que parece, vamos dizer assim, infinito, mas que ele é, de certa forma, autocontido, ele traz um conforto, que é... Alguns confortos, na verdade. Mesmo que eles não sejam reais, mas eles trazem algum conforto. Quando você vai para um cenário onde você citou algumas características já, onde o limite está no seu resultado, você tem que fazer de outras formas, ele te provoca bastante. Né? E aí você pega um cenário que você se enxerga, acho que aí começou a abrir uma porta do tipo, você que é um builder, né? Você falou, beleza, eu tô aqui, tô bem, show de bola, acho que quem não queria estar aqui onde eu tô, só que tinha uma luzinha chamando. Exato. E aí, onde que aparece a Exceed, que é o que a gente está fazendo agora? Eu comecei a ver que vem esse mundo de AI, de NAI, acelerando, e por outro lado, o mundo de adoção, pensando em squad ainda, né? O que é squad? Eu via empresas, a gente tentou montar um momento uma tese aí de digital, e aí vi algumas empresas dizendo, olha, 30% da minha oferta é em new digital, ou next generation. O que é isso? Então a gente trabalha em squad.
3 anos atrás, cara, eu olhava assim, isso é Next Generation? Eu falei, uau, né? Então eu começava a olhar que tinha uma disparidade enorme de nível de consciência e mercado empurrando, né? Mercado Entendi. empurrando. É que nasceu a Exceed. O Next Gen era o... Era o very old Gen, né? O antigo mal feito, tentando fazer Com a certo o que roupinha já tinha diferente. errado. É aquele menino mas que esse é o mal do... Enfim, esse é o mal do mercado. Tem gente que compra por ignorância, né? Faz o label, rotula Exato. e vai. Aí o cara, pela ignorância, compra e fala que é bis, né? Não é bis, né? Então, assim... Cara, nem me fala que isso me dá... então, me aí o dá que a gente calafrio. olhou de lacuna, né? Aí a gente começou a olhar, e aí foi um pouco essa cabeça nossa de design, é a coisa mais legal do ser humano, né, cara? A capacidade de olhar e fazer o depara entre o mundo e o que tem que ser feito, né? Eu comecei a olhar para aquilo, e eu estava 3 anos atrás começando a construir uma casa em Itu. E aí foi a segunda casa que eu construí, e todas as casas eu que desenhei. Não sei fazer o 3D, mas a planta é minha, eu não abro mão. Você tem que... A planta baixa, você monta. cara, eu gosto de sonhar, tem que ser o meu jeito, o tamanho. Eu falo assim, o barato de construir é, ser o builder dessa história, né? Eu falo, bota tudo pronto, eu não acho que é legal. Eu gosto de construir. Aí, beleza, eu começo, e de novo, quando eu fui construir, eu precisava do intermediário. Por quê? Falei, poxa, você não é milionário para contratar uma Cirela para botar uma casa para você, e você também não vai conseguir recrutar 15 pedreiros, chegar para os caras e falar, amigo, sobe aí a coluna. 3 demão aqui, e o cara fala, não, é 5, você discutir com o cara, não, é 3, não, é 5. Eu falo assim, cara, você não consegue chegar lá e você vai ser enrolado. Aí o que acontece no meio do caminho? Tem sempre um amigo, uma experiência antiga que te leva a um cara que é um misto de engenheiro, empreiteiro, mestre de obras, né? Sim. Tem aquele cara que você contrata o cara X mil reais por mês, ele olha para você, te faz o budget, te ajuda a fazer seleção. Você fala, esse cara fala a minha língua. Sim. Você fala pro cara, troca ali, o cara sabe fazer e tal. E eu falei, poxa, eu olhei pro business e trabalhando com fundo, né? Porque fundo, o que mais vale pro fundo é o tempo. Esse cara entra e tem que sair em 7, 8 anos. Se ele não transformar em 3, 4 anos, ele está queimando dinheiro. Porque Sim. assim, não adianta, alguém tem que cortar essa fita. E se não tiver pronta a ponte, cara, vender uma ponte em construção é perder muito dinheiro, perder múltiplo, né? Então, quando eu fui para trabalhar em fundo, foi muito bom para mim, de novo, naquele conceito de por que eu quis ir para o fundo e não ir para uma concorrente da IBM, né? Que eu acabei não indo para essa concorrente da IBM e para o fundo, porque eu ia ganhar uma dimensão lateral adicional que eu não tinha, que é essa cabeça de tempo, não de dono, né? Aquele cara, qual é o tapa ótimo para maximizar o meu investimento? Porque o dono, ele pensa em fazer o melhor, ali, ele não sabe, ele não está com essa cabeça de dar um tapa ótimo para maximizar o investimento. O fundo é isso o tempo todo, né? Então, quando eu olhei esse conceito todo e comecei a trabalhar com essas empresas, a gente gerou 2 anos e pouquinho, 300 milhões de EBITDA com 130 de investimentos. E aí eu trabalhando, não tinha time. Tinha time nas investidas e parceiros, plataformas, parceiros, integradores. Porque o fundo é aquela história, cara, é graneiro, vai lá e transforma, puf, vai lá e transforma, puf. Então, como é que eu fazia isso em escala? Aí eu olhei, veio o conceito da Exceed, que é meu conceito de empreiteiro digital. E eu acho que isso vai ser cada vez mais importante. Não estou falando para as empresas AAA, que são gigantescas, que têm áreas de tecnologia muito melhor que a gente. Mas eu estou pegando a empresa média grande, que está sendo atropelada por esse ritmo de inovação, de desenvolvimento, de capabilities que estão sendo trazidas. O cara tendo que entregar o dia de amanhã, esse mundo passando, a distância competitiva dele para o primeiro está cada vez maior, porque esse cara não tem capacidade de catch-up. E ele fala, cara, o que eu preciso? Quem que é o empreendedor digital? Né? Quem que é esse empreiteiro digital que vai me ajudar com A a Z, só que ele vai me entregar resultado, tempo, nível de serviço, qualidade, e eu não quero saber se ele usou ChatGPT, Llama, se ele usou Cru AI, Make, cara, não tô nem aí. Ou todos ao mesmo tempo. Ou todos ao mesmo tempo, como é que ele integrou, mas eu preciso que esse cara faça um negócio com encanamento de primeira, não vai me estourar um cano, tem que ter segurança, Sim. tem que ter não sei o quê, que esse cara usou, obviamente, todas as leis éticas da matéria, né, para não resbaldar em mim, e aí o cara começa a olhar esse lado de confiança, e aí nasceu um pouquinho a Exceed, em cima desse contexto, que é olhar transformação que a gente fazia em escala, entregando ponta a ponta programa, basicamente para empresas que têm essa vontade de transformar e necessidade de transformar de forma rápida, e aí entra o uso de agentes.
que aí a gente criou uma subcompanhia dentro da Exceed que chama AI Ignite, de ignição, né? AI de ignição de AI, que trabalha muito nesse conceito de agentes. Mas fazer, mas onde a gente joga? Eu não vou brigar, não vou fazer uma LLM, quem sou eu? Né? Eu não vou trabalhar em infraestrutura, quem sou eu? Porque hoje em dia acho que não. Pô, entendi. Você Né? Pô, esses caras você baixa. estão falando que em 5 horas fazem uma mais potente que a outra, daqui uns dias em 5 minutos. Então, esse é um jogo que não nos pertence. Né? Uma coisa que você tem que aprender quando você fica velho, pelo menos, é ter um autodiagnóstico. Né? Então, o que a gente sabe fazer? O que eu sei fazer é entender problema de gente grande e resolver problema de gente grande trabalhando com gente que eu confio que vai entregar. É um empreiteiro digital. Sim. Agora, eu não vou fazer o melhor que o Llama, melhor que o Anthropic, que Claude. Não, eu vou aplicar quando alguém fizer. Exatamente. Então, quem que você é? Eu sou um cara de caso de uso. Então, a Ignite nasce para isso e eu acho que o grande desafio lá na frente imagina assim, né? Tem casos e casos de empresas que tiveram 100 e tantos squads, eles write-offaram tudo. Mas o que cada squad faz? Agora imagina o mundo de agentes, mundo de modelos, esse C-level cada vez mais longe, porque squad pelo menos você vê gente sentada. Agora agente, cadê os caras? Quem que tá mexendo com quem? E quando você fala no agente, conta aí pra gente fechar o triângulo semiótico aí. O que é, o que faz e parece com o quê? Se tivesse um referente, né? Cara, o que eu tá começando, de novo, né? Aquela coisa de como é que você aprende. Eu aprendo estudando e fazendo. Então, as coisas, os meus empreendimentos, no final das contas, são as experiências que eu faço no quintal para levar depois para cliente, porque o cliente hoje, se você não fez, você perde a credibilidade, né? Então, coisa que me diferenciou e me fez crescer muito rapidamente na IBM, que eu ia falar de e-commerce, eu já tinha implementado na Samsung, eu ia falar de Omnichannel, eu já tinha feito na loja na Samsung. Então, quando o cara falava, não ia falar que eu era a sumidade, mas eu ia falar que assim, as 3, 4 primeiras raladas de joelho eu conseguia mostrar a cicatriz e falar, escuta, cara, quer evitar essa? Essa eu consigo te dar a dica. A próxima a gente aprende junto. Então, isso ajuda, né? Porque você traz o cara para você. Então, quando a gente está olhando agora esse mundo de agente, a gente está aplicando esse conceito do Ignite, dos agentes no Mais Vida, que antes era uma empresa de AI, que hoje eu não tenho overhead. Eu tenho um time técnico, os parceiros de desenvolvimento. Agora, o financeiro, o RH, o jurídico, não existe dentro da minha startup. Por isso que ela, em 2 anos, break-even. Ela não existe em que sentido? Não sem ser humano, é agente. Então, o agente a pessoa de recrutamento é um agente, a pessoa de vendas, geração de lead, marketing é o agente, a pessoa de avaliação, de desfecho clínico, relatório, sumarização, pesquisa é um agente. Itens que transacionais. Transacionais. Eu estava pensando na palavra de repetição. Mas exato, mas sabe aquela coisa de... algo que tenha manual, você consegue fazer, é isso? A gente está começando a digitalizar tudo aquilo que a gente fazia de robotização, digitalização, processos repetitivos, operacionais, vai muito bem com a gente. Então, um agente é uma abstração, é uma implementação da AI que substitui uma série de competências técnicas e aí você consegue colocar o processo, você consegue pôr esse agente no processo. Exato. A grande diferença... Pode ser híbrido ou sempre pode ter o ser humano interagindo? A gente faz híbrido. Faz híbrido e alguns processos acho que tem que ser híbrido, porque a gente vai aprender com esse ser humano que está curando também, que aí volta para aquele mundo antigo do AI, a Bia sendo treinada no Bradesco, né? Então tem que ter esse primeiro lado humano. A diferença é que esse agente ele consegue aprender fora da pista, né? Porque quando você punha o AI, você tinha que ter as mães, né? Eu lembro que na nossa época lá, tinha as mães da Bia, né? Lá no Bradesco devia ter 50, 60 pessoas que treinavam a Bia. Para treinar. Hoje esse agente, né, o LLM, né, ele está solto. Então, o que você tem, na verdade, é quase que um guardrail, um mentor, um tutor, para falar assim, ó, aquilo que você aprendeu na escola, menino, você não usa, não. É o que você faz com seu filho, né? Ele vem da escola falando palavrão, né? Você fala, ó, isso não é legal. Então, porque a capacidade de ter acesso e aprender é infinita, né? Então, o que a gente olha como agente, e o que é mais legal, que acho que está mais me atraindo, não é o LLM, que eles já são super poderosos, ele é multi, que eu acho que é fantástico esse negócio do texto, vídeo e voz, isso é maravilhoso, né? A brincadeira de você mete um vídeo, mete um texto, mete uma gravação e fala, ó,
sumariza isso aqui que eu não tenho tempo de ver. Cara, eu parei de ver gravação de apresentação de 1 hora, 2 horas. A SXSW eu baixei um monte, joga para lá, joga a biografia do cara, joga o que o cara botou na mídia, fala assim, o que ele falou diferente, me conta, não sei o que, não sei o que. E aí você ainda consegue falar assim, poxa, onde apareceu isso fragmento? Aí você assiste aquele lado. Então, você acaba sendo muito mais produtivo, que em vez de você demorar 1 hora para entender um TED da vida e tirar 3, 4 lições, você já tira a lição, você não entendeu direito, você mergulha lá, então em 1 hora você aprende 4 vezes, Então, deep 5 dive, vezes. né, É muito animal. Então, aquela coisa que a gente está rodando em outras pistas, né? E aí, esse mundo do multi-agente, o que a gente está fazendo é capacidade de forma híbrida também, coordenação. Então, você vai ter lá pegar um caso que a gente está fazendo de campanha de marketing. Eu tenho um agente que faz segmentação de cliente. Então, eu vou entender qual é o profissional de RH e qual empresa de RH, empresa que deixou alguma pista que ela tem um interesse, por exemplo, em saúde mental, que ela está preocupada com as alterações da NR1, quem é o cara que está falando no LinkedIn, tá? É o cara vocal dentro dessa bandeira. Então, esse agente é o cara que faz a lista para mim. Aí eu tenho um outro agente que vai olhar e falar assim, puxa, quem sou eu como empresa e qual é o meu pitch para matar a vontade desse cara de saciar essa fome desse cara. Então eu tenho um cara que é o pesquisador, eu tenho um cara que é o redator, que esse cara já vai dizer qual é o texto, que tipo de vídeo, de foto, de coisa que eu tenho que fazer para chamar a atenção desse cara. E tem um cara que é o curador, que fala, ó, faz sentido, não faz, libero. E aí eu criei uma esteirinha pequenininha de produção. Ah, puta, agora eu preciso de uma outra esteira de produção que é de contratação. Então eu vou lá, o cara pede uma alteração de contrato. Que coisa mais óbvia, né? Porque você tem um contrato, altera a cláusula, não sei o que. Quantos dias você demora? Vai, vem, semanas, vai, vem, troca. O volume de uma empresa, sei lá. Boçal, né? Lembra o nosso mundo antigo na gigante Big Blue? Você ficava 2 semanas para um contrato. Hoje você tem um mega contrato e tem o que pode, o que não pode. Você tem o agente jurídico, o agente business. Então o business fala, ó, aqui não me fere margem e eu tô ok. O jurídico fala, ó, aqui me expõe aqui, mas eu tô protegido. Aí tem alguém lá em cima que fala, boy, cara, um negócio desse virou assim, 2 minutos. Você diz, por exemplo, esses agentes, eles... no limite você consegue otimizar. Escala, né? Eu vi uma frase, ele é até humorista, ele falou assim, né? A IA veio para tornar a máquina mais máquina e o homem mais homem. Aí você está dizendo assim, você faz toda essa ação e no limite você tem uma curadoria ali, um ponto de decisão, onde aí sim o ser humano vai operar até que você opte por colocar um agente ali também. Cara, porque ó, imagina no nosso mundo antigo, né? Como é que as coisas funcionavam. Eu sou uma empresa, estou contratando uma Movie. E você tem um mês para fechar. Nós estamos no dia 15. Você põe pressão no time. Gente, ó, 29 pedido em casa, senão não conta. E aí vem um contrato. Aí tem um processo. O jurídico tem um monte de coisa para fazer. Ele não consegue escalar infinitamente. A área administrativa é a mesma coisa. E o Delta T é sequencial. O tempo de trabalho é sequencial. Exatamente. Então, delay sequencial, delay sequencial, delay sequencial. E o agente ele trabalha concomitantemente e very wide, né? Se você pegar até para dar uma orientação aí para quem quiser buscar, né, Exceed, saber mais. Um caso típico desse, por exemplo, de processamento de demandas operacionais de colaborador ou de um processo de marketing digital ou de marketing ou alguma estratégia de venda, né, que é um pouco... Quanto tempo leva desde vocês entenderem o caso até colocar isso no ar e aí começar essa automação acontecer? Cara, é automação? O termo é automação? É tá quase correto? Uma agentização, vai, que tem um pedaço de automação. Porque você, inclusive, automatiza e coloca a gente por cima. É o RPA do futuro, né? O RPA sendo redesenhado, né? Já tem um outro nome, também uma outra siglazinha que já não é mais RPA, virou tipo alguma coisa de agente. O processo, normalmente, assim, né? A gente tem os casos de uso bem padrão. Né? Se você olha coisas que... atendimento a cliente. Cara, assim, não vai existir mais um atendimento a cliente como existia. Até porque, assim, imagina, vou pegar um caso hoje. Real.
Eu estava tentando agendar a manutenção do carro da minha mulher. Ela falou para mim, acendeu a luz ali de manutenção, buca para mim. Puta, dá um par. Liguei para um cara, que é o cara que me atendia, ele falou, eu saí da concessionária, da marca, fui para outra, mas toma o telefone da pessoa. Liguei, não atendeu. Liguei, não atendeu. Mandei o WhatsApp, tô tentando falar com você. Não me respondeu. Eu, ansioso, né, cara? Porque antes era normal você esperar 5 horas. Hoje você não quer esperar 15 minutos. A gente não espera mais, a cultura mudou. Aí o que eu fiz? Entro no site, atendimento a cliente, saque, liga, transborda, aí me manda para uma recepção, vai para um lado, cadê? Fala com o cara. Cara, assim, Você estava correndo o processo, né? Isso eu trabalhando para os caras. Então, uma que o cliente já fica puto, que você já chega para o cara e fala, cara, seu processo não funciona. E eu já dei esse feedback a vez passada, 1 ano atrás, quando aconteceu. Não arrumou nada. É a mesma coisa do PBX que manda, que cai, que vai, que vem, que vai. Então, assim, hello, né, cara? Acabou essa história. Então, vai lá, acerta o processo, mexe, vem, vai. Cara, imagina esse mundo agora com agentes, com LLM, no atendimento. Cara, você escreveu? Que bom, Gaudi, já te identifiquei. Legal que o seu carro vai fazer. Porque o cara me pergunta qual é a placa do carro, qual a manutenção que você vai fazer. Você olha pro cara e fala, bicho, comprei o carro aí, todas as manutenções eu fiz aí, você tem obrigação no seu sistema chegar para mim e falar, bem-vindo à 4ª manutenção. Então, cara, chega num nível de ruindade de processo. Mas, na verdade, você não devia nem você estar acionando, né? Você deveria ser acionado. Acionado, exatamente, porque o carro já te alarma que está na hora, o carro te dá um ping na tela, já te devia dar um ping na... O carro que vocês fizeram lá no projeto... Faria isso, né, cara? Então, assim, o cara já devia avisar, devia montar e já devia chegar para você e falando assim, olha, tá aqui o meu Calendly, clica onde é que você quer, a hora que você quer e acabou. Então, qual que devia ser minha interação com a manutenção? Oi, Ricardo, seu carro chegou no período, tá aqui o link com o meu calendário, clique e toca o pau. É que as empresas vendem... o seguro ou o serviço, a manutenção, elas não vendem a experiência, né? O conforto, o bem-estar. Exato. Tem um... Agora, quanto custa esse processo, né? Cara. Mas sabe o que acontece? O que eu vejo? É assim, a gente passou por várias jornadas de transformação. Você teve transformações da parte... vamos dizer assim, da parte de dados, depois você teve a de cloud, depois você teve a das aplicações... teve uma parte bem importante do SOA, né, que era aquele Service Oriented Architecture, que o pessoal mais entende por aplicação, né, mas na verdade era uma visão inteira da empresa. E aí, legal. Aí gasta as 500 maiores, né, que é gigante aqui no Brasil, vamos dizer assim, são 500, né? Todas as consultorias grandes brigam por 500 empresas, né? O resto é o mercado que você está falando, né, que é muito maior, mas você tem que dar uma estratégia diferente. Não sei o que lá do Sul. Aí lá, íamos nós, apresentava. Não, legal, gostei, preciso de tudo isso, mas só vou querer essa parte. Aí cortava aqui, cortava ali, porque todo mundo precisa sobreviver. Aí chega num momento desse, os dados não estão integrados, não tem disponibilidade, não tem certeza. O cara que vende não tem acesso à informação, o CRM não está atualizado. Aí, legal, o que tem que fazer agora? Puta, cara, agora a gente tem que fazer um projeto de 20 milhões de reais, não sei o que lá. Por que é 20 milhões? Porque eu estou pensando na forma antiga, eu vou trazer um monte de gente, não vou pôr IA para fazer automaticamente, e não sei o que lá, e o país está uma bosta. Legal, não, então depois a gente faz, e aí começa. Então, assim, tem um monte de lição do passado que as empresas, mesmo as grandes, cara, elas estão tomando porrada hoje por causa dessa visão do vamos fazer o parcial, alguma coisa assim. O que eu não julgo, assim, né? Embora eu tenha falado um tom de julgar, mas assim... Ok, todo mundo tem limitação, você não pode, né, ignorar as decisões, os momentos em si. Mas que é claro, né, que a falta de integração de dados, a parte de mindset até, porque deve ter um monte de gente nas empresas hoje, você fala assim, pô, nossa produtividade tá boa, o cara não tá pensando, ele vai falar, e tal, mas eu não conheço muito bem aquilo, vamos mudar o processo, né? Vamos fazer uma área de saúde nova, que é o que está acontecendo na área de saúde. Desculpa eu voltar à área de saúde, os caras da área de saúde vão brigar comigo. Mas é assim, não, legal, não está muito bom. Então vamos fazer o seguinte, agora a gente vai fazer uma área de saúde, não sei se você está acompanhando, que está tendo uma verticalização forte, que está tendo umas collabs aí entre seguradora, saúde, hospital. Aí o que eles estão fazendo? Então, mas eles estão fazendo otimização de processo e não redesenhando novo. Mas aí... Eles vão ter ganho, ok? Vai dar certo, eu estou feliz, vai ter ganho.
Cara, na hora que eles fizerem a primeira, segunda rodada, vai virar a demanda, já vai ocupar aquela caixa. O mindset de gestão, se não mudar, no ano seguinte, cara, você já tá... Mas aí entra naquele negócio que a gente estava falando logo no comecinho do nosso papo, né? Qual é o tipo de remédio que esse cara cresceu e se acostumou a tomar em dores? Então, onde é que esse cara está se preparando para o novo? O cara que está tomando a decisão, provavelmente é um cara que há 20, 30 anos atrás... Mas ele nem tem conhecimento do que é IA, cara. Exato. Há 20, 30 anos atrás, ele acertou fazendo o quê? Revisão de processo. Sim, então, o que ele tem na cabeça dele? Revisão de processo. Agora, aonde que a gente tem que chacoalhar essa turma? Esse acho que para mim é o cerne da questão, né? Porque assim, a gente tem um lado de cultura brasileira, né? Eu lembro que eu tinha um chefe americano na CBS que eu ia buscá-lo no aeroporto, aí uma van buscar os americanos, a gente e tal, e toda vez ele me dava uma carcadinha e falava, porra, Ricardo, por que o Brasil, as estradas não são retas? Porque a gente tem essa cultura de tapar buraco, não fazer coisa para... Mas é a cultura. Então, o lado bom, né? Esse é uma constatação triste, mas o lado bom é que esse mundo novo de dados, AI, GenAI, deu uma ajudada para esses caras que não fizeram melhor quem não fez. Exato. Só que você tem que saber que hoje com o GenAI, em tese o cara que não fez, ele poderia falar assim, ó, tá vendo, ó, vamos economizar porque isso, agora tem uma solução não perdi mais barata. Tanto tempo. E é verdade, pô, isso. puta, dá uma salvada no cara. É inquestionável, mas se o cara não fizer agora, não gastar uma... Porque assim, a gente está há 1 ano e meio atrás, nossa, LLM e tal, não sei o quê, para mim é commodity. LLM hoje é commodity. Tanto que os caras já liberaram, ó, você quer? Baixa aqui. Você roda numa máquina com 4 GB de... 4 processador e 16 GB de memória, você já roda. Eles falam assim, ó, vai rodar ruim, mas eu já rodo. Pois é. Cara, mas você já tem. O tamanho do mato alto resolve, cara. Já resolve. Para uma empresa média... Não é mais desculpa de não ter. Acabou. E aí, se a galera for com o mesmo mindset, como eu acho que é uma transformação muito exponencial, não é o cloud computing, é outra. Vamos deixar aqui, cara. O próximo estágio pode não ser alcançável. E aí, o que vai acontecer? Empresas como você está montando, outras empresas que já estão vindo aí numa onda, vão ser as que vão adquirir no futuro. Elas vão comprar esses caras. E sabe o bacana? O mindset que a pessoa cresceu, a gente foi treinado para aquele mindset evolutivo, né? Então, o cara olha, quando veio o digital... Ninguém pensou em criar plataformas, novos modelos de monetizar a minha rede. Sempre pensava no primeiro momento em digitalizar. Então agora vem esse mundo todo de agente, de GenAI, essa possibilidade enorme de trazer informação e gerar insight para tentar de verdade gerar novos negócios com a cabeça do gestor. Deixa eu fazer o seguinte, então eu vou digitalizar o meu contas a pagar. Eu vou digitalizar, aí fica com um monte de casquinha, né? Casquinha aqui, casquinha ali, casquinha ali, casquinha ali. Então, o que a gente está tentando empurrar... como não ter o contas a pagar, né? Exato. É outra... Cara, assim, tem uma coisa maluca. Não é digitalizar, né? Como não ter. Eu passei meus últimos 5 anos de vida brigando contra o paradigma de empresas que eram criadas, eram montadas, tendo que montar um centro de serviço compartilhado. Eu, há 5 anos atrás, eu cheguei nesse negócio e falei, espera... A gente aqui em 2020, 2021, falando em fazer continha de sinergia para criar centros de serviço compartilhado. Para ganhar 4% no ano. Para ganhar 4 chineses e 2 indianos. Assim, ele falou assim, cara, acaba esse negócio. Né? Puta, sem contar que imagina assim, um momento em que você fazia 15 aquisições, cada aquisição você jogava um pedacinho de tapete dentro desse centro de serviço compartilhado. Aí você tinha que fazer continha, olhar. Aí quem estava em volta dava certo e o shared center dava prejuízo. Cara, e aí você olhava esse negócio, o cara ficava correndo atrás do rabo, cara, 7 anos, e olhava e falava assim, cara, quanto tempo você perdeu com isso? O que é o core da empresa? É entender cliente, é crescer, é vender. Então tem um lado também que eu olhava assim, e falava assim, poxa, mas por que faz isso? E aí entra o lado da psicologia humana de conseguir a muleta. Porque assim, cara, se não tá dando certo, o teu plano receita, de crescimento, você chega e fala, cara, eu tô ocupado com isso. Ó, tá dando pau no CSC, 40% do meu tempo tá lá, não consigo gerar receita, nem fazer visita. Esse é um mal absurdo. É um mal absurdo. Aí você vai falar, pô, mas já uma desculpa, pessoa, né? Não, mas eu tô trabalhando, olha aqui os projetos. Pô, varei a noite fazendo War Room para botar contas a pagar para funcionar. Eu falei assim, cara, em 2022, cara, a gente pensando num paradigma de botar contas a pagar para funcionar, tem uma coisa errada.